Vamos perguntar para quem entende. Minuto da soja no ar, Davi. Dom Vlamir Brandalize, você está em terras mineiras, é isso? Em Ituiutaba? Terras mineiras, João Batista. Hoje, Ituiutaba, Minas Gerais. Andou chovendo por aqui essa noite aí, as lavouras da safrinha do milho estão muito boas aí, o pessoal está com lavoura boa. Estou recebendo informações aqui também. Triângulo Mineiro, né? Ituiutaba, perto de Uberlândia, ali no Triângulo. Muito que bom. Mais uma palestra sua, é isso, Vlamir? Exatamente, temos uma reunião com os produtores aqui da região de Ituiutaba hoje à noite, que vamos dar uma palestra para o pessoal aí, mostrando o agro, mostrando aí o Lobinho. Será que volta o Lobinho, né, João? Então tá. O Lobinho está voltando, João. Está voltando. Mas chega lá? Ele está com cara que a semana que vem ele pode dar uma beliscada aí nos portos novamente, João, porque o ambiente que está se formando lá fora, o mercado de Chicago hoje está que nem o serrote, né? Que nem a gente comentou já na segunda-feira, hoje é quinta, tá doido. É aquela vai para cima, vai para baixo, é um serrote, né, essa semana. Está com dificuldade, né? Ele está indo perto dos 17, né? Foi às 16h90 no melhor momento do dia, e daí o pessoal já liquida, né, João? Porque não tem o fundamento principal, que seria a China comprando para dar lastro, para conseguir dar um passo à frente. Como a China está com dificuldade até de vender os estoques delas lá, porque as indústrias estão alegando que está com margem de esmagamento negativa, daí o governo não quer que tenha inflação, não permite que aumente os preços de farelo e óleo, então o mercado de demanda pelo grão americano está meio lento essa semana. E isso acaba trazendo esse efeito de sobe um pouco e desce um pouco lá em Chicago, e o mercado navegando aí de 16,5, 16,70, 16,80 aí na soja disponível. Mas aqui no Brasil o quadro melhorou hoje em relação a ontem, João. Isso que é o ponto importante. O pessoal está precisando de soja, a indústria vai precisar de soja, o produtor está jogando pesado, João, e isso está ajudando o mercado. Se o produtor todo não vender, automaticamente o mercado pressiona para cima. E isso está começando a dar sinais aí. Hoje o mercado, mesmo sendo a véspera de feriadão, o mercado está no melhor nível da semana, está melhor que a semana passada, o mercado melhorou hoje. Tá, assim, já a gente vai conferir os preços, mas antes, Vlamir, vamos mostrar o que está impactando. Então tem esse lance da China, né? Essa histeria por Covid, os portos devagar, mas muito devagar mesmo. Aí vem a manchete, a preocupação que você ouviu diretamente da Rússia, onde você tem uma ligação com o Ministério da Agricultura russo, e trouxe uma informação que preocupa o mundo que depende das exportações russas. O que aconteceu lá? Olha, João, o que está acontecendo lá essa semana, que pelo que o Putin está apontando para o pessoal da área da agricultura deles, eles vão retalhar países importadores aí que votaram contra a Rússia aí naquelas sanções, que votaram contra a Rússia na ONU. E aí o pessoal vai sentir falta, vai ter que pagar mais caro do trigo, vai ter que comprar trigo ali no Canadá, trigo americano, que a safra americana não está boa, tem mais esse problema. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, né, João? Com 40 milhões de toneladas, mais ou menos, por ano. E o que o pessoal está comentando lá, que o governo vai limitar a exportação, vai controlar através de liberação para países que eles têm uma relação melhor, tipo China, tipo Índia. Isso está fazendo com que o produtor também invista menos na safra, né? Que o produtor teme que as cotações internas fiquem baixas dentro da Rússia, porque o governo russo também está jogando pesado para controlar a inflação, né? Ele está jogando em cima dos alimentos, ele está baixando os juros internos para controlar a inflação. Então, a política do governo russo é uma política contrária ao que acontece no resto do mundo, para tentar dar uma tranquilidade na população. Então, como o Putin conseguiu ter uma evolução nas pesquisas, ele está com moral maior nesse momento lá, ele vai jogar a favor da população. E daí quem perde é o produtor russo, o produtor que está ali na região de Donbass também, que agora vai ser russo, né?
porque tudo indica que vai ter uma safra menor de trigo. Normalmente eles colhem mais de 80 milhões de toneladas, hoje já estão falando em 65, 70. A exportação de trigo, que é milhões de toneladas ou mais, que é o maior exportador, hoje você fala em 25, no máximo 30. Isso é apelo positivo, dá para ver que Chicago está andando com o trigo lá na casa dos $11, é a cotação histórica aí no mercado do trigo, e uma boa parte do trigo é usado em ração, João. E o que tem como alternativa? A alternativa é farelo de soja. Então, nós temos um lastro aí de demanda que abre uma janela boa, e é um volume grande, porque a própria Ucrânia, ela não vai ter condição de tocar a safra de uma maneira adequada esse ano, e a Ucrânia, que normalmente exporta aí 20 milhões, pouco mais de 20 milhões de toneladas de trigo, vai ter que exportar aí talvez menos de 10, e já é um aperto. Além de tudo, tem o milho dos dois aí, né? A Rússia é exportadora de milho, vai selecionar para quem vai vender pouco. A Ucrânia, ano passado, vendeu 35 milhões de toneladas de milho, esse ano já se comenta dentro da Rússia que o potencial talvez não chegue a 20. Então, o ambiente continua sendo um fator positivo para as commodities agrícolas. Eu estou com uma data aqui, João. Eu estava pensando em viagem. Tá ruim sua internet, lá no Paraná, pensando na viagem aí, pensando com meus botões. Patrão, presta Pode atenção. falar, João. Sua internet está bem ruim, nós estamos sofrendo aqui para te entender. Vamos devagar. Tá, repeat. Então, com relação à Ucrânia, a guerra ali na Ucrânia, tem uma data que os russos gostam de comemorar, que é 9 de maio. 9 de maio foi quando a Rússia ganhou a guerra dos nazistas, lá no século passado, né? E eles estão apontando que talvez seria a data para encerrar a ofensiva na região de Donbás, já dominada a região, que talvez seja o começo do fim, né, vamos dizer assim, da intervenção e da invasão da Rússia dentro do território ucraniano, que está passando a ser um território independente vinculado com a Rússia nessa região de Donbás, onde está Donetsk, Lugansk, ali é Mariupol. Se não passar nesse período, aí a situação da Ucrânia vai piorar, porque o presidente ucraniano está pedindo arminha, né, João? Cada vez ele quer arminha, os americanos querem vender arminha para todo mundo, e aí talvez a coisa complique, e aí a Rússia vai tomar Odessa também, João. Daí a Ucrânia vai ficar sem saída para o mar. Isso é uma possibilidade também. Então vamos traduzir aí. Antes havia uma informação que, claro que vai ser confirmada, que a Ucrânia ia diminuir a sua produção pelo menos em 20% de trigo e milho, a Ucrânia. Agora está dizendo que o Putin vai colocar cotas de exportação em torno de quanto? De 20% a 30%, Vladimir? Ele vai limitar a exportação em 30%, pelo menos, para ter abastecimento interno com preços bem atrativos para o consumidor, né? Para não ter inflação interna na Rússia, né, João? Muito bom. Para controlar a inflação. Deixa eu só fazer uma explicação. Pois não, Vladimir, fala. A estratégia do governo russo é limitar vendas para ele controlar e limitar a pressão inflacionária que está tendo nos mercados. Porque do lado do combustível, da energia, do petróleo, eles controlam fácil, né? Porque eles são grandes exportadores. E daí eles têm o preço interno e eles vendem dentro de um valor aí que não afeta a inflação local. E nos alimentos, nos grãos, que antes eles seguiam a regra internacional, que é a regra de Chicago, tanto o milho como o trigo, o óleo também, o óleo de girassol, que é o mercado internacional dos óleos, eles vão limitar as exportações através de cotas para que a cotação interna fique estável e favoreça o consumidor russo. Então, isso vai acabar limitando muito a venda, porque além de colocar cotas, os produtores estão apontando que devem reduzir a área de milho, devem reduzir a área de girassol. O plantio começa nas próximas 2 semanas e a movimentação por insumos está bem pequena nesse ano. Então, tem custo de produção maior, porque a ureia subiu também na Rússia, para o produtor lá deles.
e automaticamente é um indicativo que vai ter uma queda de safra na safra local. O governo russo vai controlar a exportação para ter abastecimento interno, porque ele teme que se faltar algum produto ele não tenha de quem comprar por causa das sanções. Então o ambiente está se tornando mais positivo, principalmente para o Brasil aqui, que é exportador, para a Argentina, próprio Paraguai. Aí para 2023, né, João? Abre-se uma janela boa. Deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida. Tem gente que fala que nós aqui, principalmente o Vladimir, está defendendo o Putin e a Rússia. Vamos colocar os pingos nos is aí, porque senão, se a gente não fala, pode ficar valendo aquela verdade. Não é assim. O Vladimir, vamos começar pelo Vladimir. O Vladimir é italiano, casado com uma ucraniana, né? Família, né, da Ucrânia, seus funcionários são ucranianos, ele casou numa igreja ucraniana, não é? E tem o negócio dele, a Brandalize Consulting, tem uma relação com a Rússia, com o Ministério da Agricultura. Então ele tem a informação dos dois lados, ponto. O importante é dizer também, e o Vladimir explica isso, que esses limites geográficos atuais da Ucrânia não eram assim até a queda da União Soviética. Quando caiu a União Soviética, né, deixaram uma terra maior para a Ucrânia, mas uma terra habitada por russos, que quiseram e querem voltar para a mãe Rússia. E aí tem essa briga por causa da identidade. Essa é a explicação que o Vladimir oferece para todo mundo. Mas o importante dizer é que nós estamos preocupados sim com as vidas que estão sendo perdidas por causa desse conflito idiota. Não é isso, Vladimir? Exatamente, João. A Ucrânia é um país normalmente de paz, é um país agrícola, né, João? E não é um país de guerra e ele não tem condição de ficar combatendo com um país que sempre foi um país de guerra. No caso, a Rússia, a pátria Rússia, que eles chamam lá, sempre foi, há centenas de anos, um país que foi um império, foi os czares, tudo tem uma estrutura militar e de guerra há centenas de anos. E agora está tendo uma guerrinha dos Estados Unidos usando o povo ucraniano como escudo, né, João? E quem está perdendo é a Ucrânia, né? Porque os americanos querem que o combate continue, daí manda arminha lá para os ucranianos. Muitas das arminhas os caras não sabem nem usar, e aí complica, né? Porque a Rússia tem um poderio que ela não está usando, a Rússia está usando o mínimo necessário. A gente tem que ser realista nessa situação. A gente torce que a Ucrânia saia dessa crise rapidamente, porque ela vai sair arrasada da situação. É um país excepcional, é um país muito bom, os solos mais férteis do mundo estão ali, mas no momento, essas sanções, toda essa encrenca toda aí que estão colocando sobre a Rússia, quem está perdendo mesmo é a Ucrânia, né? Porque a Rússia se uniu a países gigantes, que é a China e a Índia, e aí ela praticamente dividiu o mundo em dois lugares, duas fatias, né? Então, eles têm o lado de demanda deles sem problema nenhum com o resto do mundo, né? Bom, vamos aos preços, porque lá na Bolsa de Chicago a soja se aproxima do 16,80 e o milho 7,87. O restante está tudo vermelho, mas o petróleo também sobe a 104,67. Olha como é que as coisas correm muito rápido. Nesse instante, como é que nós estamos com a soja no balcão, nos portos, no spot? Vamos lá. Vamos começar com o balcão gaúcho. Hoje o balcão melhorou, João. Está perto de 180, 179 aí. O balcão gaúcho hoje na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Ali na região de Pelotas, chance de pagar 182. Alguns me falaram que poderia estar pagando 184 no balcão. Mercado de lotes aí, João. Mercado gaúcho de lotes na faixa de 184, 185, fácil em todas as regiões, mas no Rio Grande do Sul com chance de 190 nesse momento aí, próximo da indústria ali de Passo Fundo, porque a indústria de Passo Fundo hoje está com o melhor nível aí já desse mês de abril, e está com chance de R$192 ali comprando, e o Porto Gaúcho, que está pagando melhor hoje, R$195 na soja disponível, ou seja, olha o lobinho está se aproximando de novo, João, porque o mercado ele é um mercado de oferta e demanda muito ajustada, a produção mundial provavelmente vai ficar aí na faixa de 345 milhões de toneladas ou menos, e o mundo vai comer mais de 370. Então vai ter uma queda muito forte nos estoques mundiais, e isso dá fôlego positivo para os indicativos. Continua comprador, o mercado é comprador na exportação, é comprador no mercado interno, e a safra americana tem grandes dúvidas, né? Porque está no período de plantio de milho das primeiras áreas, o clima não é favorável, a safra de trigo
dos Estados Unidos, está num dos piores momentos em mais de 10 anos. A safra é ruim em qualidade, a safra já está na fase de formação do cacho, né, enchendo o grão, é uma safra ruim. E o milho está com atraso no plantio, então isso vai embolar o plantio americano para um período muito curto, né? Porque o milho tem um período até 20 de maio como ideal e a soja começo de junho. Mas se jogar todo mundo para plantar em maio, acaba embolando para o produtor, porque ele vai ter que plantar mais de 72 milhões de hectares, 73, 74, talvez que seja o final do plantio entre soja e milho, para um período muito curto, né? Para plantar quase 20 milhões de hectares por semana, é uma área muito grande. Eles têm capacidade para isso, mas se tiver chuva no meio do caminho, tiver algum problema, é complicado, que nem está as previsões de tempo, como está um ano que tem risco de laninha, a laninha pode trazer geadas e nevascas aí na época do plantio também, porque continua frio por lá, João. Ok. Preços no Paraná, Paranaguá. Mercado do Paranaguá pagando um pouco menos, o pessoal apontando 188 a 190 na soja disponível e na faixa de 195, 196 na soja de agosto, o mercado voltando a dar sinais aí de alta, porque o prêmio lá em agosto está 230 a 240, né, que nós já comentamos ontem, e aí o mercado melhorou os níveis, João, o pessoal está mais animado aí para tentar comprar. É possível que nos próximos dias, em função desse movimento de alta que nós estamos passando, o mercado volte a dar chance de bater os R$200 nos portos, nas posições aí, provavelmente de junho, de julho, no meio do ano. Tem chance do Lobinho bater no Porto aí de novo. Essa semana já termina amanhã, mas amanhã está tudo parado por aqui. Mas na semana que vem tem essa chance aí. Para aquele que vai precisar vender soja no curto prazo, tem que ficar de olho que o cavalinho encilhado tá para aparecer de novo aí nesses próximos dias. Tá. Rápida pergunta e rápida resposta. Janaína Schraman, Flamir, qual é a janela ideal de plantio de milho lá na Ucrânia? Rapidão. A janela de plantio do milho na Ucrânia começou essa semana e ela vai até lá para o dia 15 de maio, mais ou menos, é a janela ideal. Depois de 15 de maio, eles têm risco de geada lá na frente.